esta é a nossa fé. Quero convidar também os irmãos para analisarmos aqui o dia do Senhor 29. Estamos no catecismo estudando os sacramentos. A semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, nós ouviremos qual a diferença entre a ceia do Senhor e a missa do Papa. Então, por isso é muito importante nós entendermos o dia do Senhor 29, para que no próximo domingo, se Deus assim nos permitir, nós possamos entender essa grande diferença, porque muitas pessoas dizem que a reforma só mudou os nomes, né? E entre isso diz, mudou o nome de missa para culto, mas é tudo a mesma coisa. Não, nós vamos entender, né, qual a grande diferença, tá, entre a Santa Ceia e a missa do Papa. No dia do Senhor 28, domingo passado, nós ouvimos sobre o sofrimento de Cristo, né? E como que nós podemos entender aquele pão partido. O que nós entendemos quando vemos o pão partido como um sinal, né? Que os sacramentos são selos e sinais, né? Estamos estudando isso. E hoje, no dia do Senhor 29, a pergunta é a 78 e a 79, tá? Então eu quero convidar os irmãos para nós analisarmos uma questão bastante importante que tem a ver com idolatria. Dia do Senhor 29. Pergunta 78. Então, o pão e o vinho são realmente transformados no corpo e no sangue de Cristo? Resposta: não. Aqui nós vamos começar a entender a diferença entre o culto e a missa do Papa, entre a ceia e a missa do Papa, tá? Então a pergunta vou repetir a pergunta. Então o pão e o vinho são realmente transformados no corpo e no sangue de Cristo? Resposta: não. Do mesmo modo que a água do batismo não se transforma no sangue de Cristo, nem é a própria purificação dos pecados, mas é simplesmente um sinal e uma garantia disso da parte de Deus. Assim também, o pão na ceia do Senhor não se transforma no próprio corpo de Cristo, embora seja chamado de corpo de Cristo conforme a natureza e o uso dos sacramentos. Pergunta 79. Por que então Cristo chama o pão de seu corpo e o cálice de seu sangue, ou de uma nova aliança no seu sangue? E por que Paulo fala da comunhão do corpo e do sangue de Cristo? Resposta: Cristo fala dessa maneira por um motivo importante. Ele quer nos ensinar que pela sua ceia, que do mesmo modo como o pão e o vinho nos sustentam a vida temporal, assim também o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado também são o verdadeiro alimento e a verdadeira bebida de nossa alma para a vida eterna. E ainda mais, por esse sinal e garantia visíveis, ele nos quer assegurar primeiro que pela operação do Espírito Santo, nós participamos do seu verdadeiro corpo e sangue, tão certo como recebemos com a nossa boca esses santos sinais em memória dele. Segundo, que todo o seu sofrimento e obediência são nossos, tão certo como se nós mesmos tivéssemos sofrido e pago por nossos pecados. Então nós recebemos na ceia pão e vinho, e não o corpo transformado de Cristo ali e o sangue dele ali, mas um sinal disto, um selo disso, uma representação disto. E neste pão partido e neste vinho derramado, nós nos fazemos participantes desse sofrimento, ou seja, ele sofreu por nós, nós não vamos sofrer isso. Ele sofreu por nós uma única vez, e foi dado uma única vez. Bom, por que é importante então nós entendermos que o pão e o vinho, eles não se transformam no corpo e no sangue de Cristo? A igreja romana, que foi corrigida
pelos reformadores, ela defende, já defendia naquela época e defende ainda hoje, uma doutrina chamada transubstanciação, que significa que eles chamam de hóstia, né? Tá correto o nome, não tem problema. Que a hóstia, ou seja, aquele pão, ele se transforma no corpo realmente de Cristo. E que o vinho se transforma no sangue de Cristo. Então, somente o sacerdote toma o vinho. Os fiéis, eles participam do corpo apenas. Então, começa um grande erro aqui. Por quê? Desta doutrina da transubstanciação, surgiu uma idolatria. Ou seja, surgiu a adoração à hóstia. Então, existem até missas e eles adoram a hóstia como se fosse o próprio Cristo. Na verdade, eles estão adorando ali um elemento material criado pelas mãos dos homens. Da mesma forma como alguém tem que fazer o pão, manipular e fazer o pão para nós participarmos aqui, da mesma forma alguém tem que fazer a hóstia que eles ministram ali. Então eles adoram algo material feito pelas mãos dos homens. Então eles estão adorando, na verdade, um pedaço de pão. Então esta idolatria, ela vai se agravando, porque em nome de Cristo comete-se exatamente aquilo que Deus abomina, que é adorar algo no lugar de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele diz que Deus é invisível e importa que o adoremos em espírito e em verdade. Nós não adoramos nada material. Nós adoramos aquilo que nós não vemos. Então eu quero convidar os irmãos para vermos aqui de forma rápida acerca dessas coisas. Primeiro aqui em Mateus 26, 26. Quando o próprio Senhor Jesus, ele determina isto. E ele diz, isto é o meu corpo. Participai dele. O próprio Senhor Jesus está dizendo isso, ou seja, o corpo dele ainda não havia sido entregue. O corpo dele estava sentado ali ministrando essa ceia. Quando ele diz para os seus discípulos, isto é o meu corpo. Então veja aqui em Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Veja que a tradução correta, tanto aqui, e tanto como o apóstolo Paulo ensina aos coríntios, após a morte e a ressurreição de Cristo, como Paulo ensina aos coríntios, aqui, esse pronome aqui, essa preposição aqui é isto, e não este, né? Isto nunca se refere a um ser pessoal, e sim a algo inanimado, a uma matéria. Isto. Então ele fala, isto é o meu corpo. Né? Por exemplo, se eu for falar meu corpo, eu vou falar, este é o meu corpo. Eu não vou falar isto. Né? Um ser humano, ele não é isto. Não sei se os irmãos lembram, teve até um filme uma vez, né? O Homem Bicentenário, que ele era uma máquina, era um robô. Então, ele não se considerava uma pessoa, um ser humano. Então ele falava, isto fica feliz em ser útil. Quando ele fazia algo, prestava um serviço para alguém, ele falava, isto fica feliz em ser útil. Ele estava querendo dizer que ele era um ser, não um ser humano, não uma pessoa, mas um ser material. O pão, Jesus chama aqui de isto. E o apóstolo Paulo, ele também chama de isto. Então, essa doutrina da transubstanciação, ela fere as escrituras e fere inclusive a gramática, gramaticalmente. Então vamos lá. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. Ele estava de corpo presente ali. Ele não estava dizendo para os seus discípulos engolirem o corpo dele, mas sim um sinal, um selo representativo do que ele iria fazer. E depois isso é ratificado, né, pelos apóstolos do Novo Testamento, principalmente o apóstolo Paulo, principalmente no capítulo 11 de 1 Coríntios. Verso 27, a seguir tomou um cálice, tendo dado graças a Deus ao discípulo, dizendo, bebei dele todos. E novamente vem isto,
porque isto é o meu sangue. Agora aqui, eu quero fazer um parênteses para a gente... Eu quero fazer uma ponte aqui, tá? Porque sobre a missa do Papa, se Deus nos permitir, abordaremos essa questão no dia do Senhor 30, o próximo domingo. Já fizemos aqui uma pequena introdução, tá? Os irmãos lembrarão, quando chegarmos no próximo domingo, os irmãos lembrarão dessa questão da transubstanciação, né? Que eles acreditam, e foi corrigida pelos reformadores. Agora aqui, quando ele fala essa é a nova aliança, com o tempo surgiu, não na Igreja Católica Romana, mas no meio evangélico, surgiu um pensamento também distorcido acerca da nova aliança. Porque quando Cristo ele vem dizer aqui, esta é a nova aliança, o meio evangélico, não todos, né, mas algumas igrejas, enquanto instituições, tudo, transformaram isso como... então as alianças anteriores passaram e existe uma nova aliança. Como se todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia agora fosse resumido apenas nesta nova aliança. Então, eu quero abordar com os irmãos de forma bem rápida o porquê isso é muito enganoso e porquê isso não é verdade. O Cristo não está se referindo aqui, por exemplo, ao pacto com Adão, não está se referindo aqui à aliança com Abraão, ele não está se referindo à lei dada a Moisés, né? A lei a Moisés, sim, a questão cerimonial, a questão sacerdotal, né? O sacrifício de animais. Está se referindo a isto. Então veja bem o que ele vai dizer aqui, ó. Né? A seguir tomou um cálice, dando graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então aqui faz parte dessa nova aliança. Uma aliança, ela é formada por duas partes, é como um pacto, né? Um cumpre uma parte, o outro cumpre outra parte, para que a aliança ela seja aquele círculo, vamos dizer assim, tá? Que não se rompe. A parte da igreja é participar do sangue de Cristo. A parte de Cristo ele se abstém desse vinho até o dia que nós tomaremos juntos nas bodas do Cordeiro. Agora eu quero abordar aqui, quando fala da aliança, da nova aliança, essa nova aliança, eu quero convidar os irmãos para a carta aos Hebreus, o livro dos Hebreus, capítulo 8. Esta nova aliança, ela é referente, irmãos, ao sangue derramado. Ou seja, isto quer dizer que agora, essa nova aliança, ela não precisa mais derramar sangue de animais, buscando assim a penitência, ou seja, o perdão de pecados. Porque esse sangue agora, ele foi derramado por Cristo uma vez por todas. Esta é a nova aliança. Não há mais necessidade dessa questão sacerdotal, dessa cerimônia de sacrificar animais. Isto nada tem a ver, por exemplo, com a aliança com Abraão, por exemplo. Tem pessoas que falam assim, não, eu não vou batizar criança porque nós estamos na nova aliança, mas não tem conexão, isso é uma outra coisa, tá? Então veja bem, vamos lá, Hebreus 8, capítulo 8, verso 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. De fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, mas não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Está vendo que aqui Deus está se referindo a essa nova aliança com aquela aliança que ele fazia dos animais. Lembra que na última praga do Egito, quando Deus libertou o povo do Egito, ia passar o anjo destruidor, ia matar os primogênitos, né? Então o povo tinha que matar um cordeirinho e passar o sangue, tá? Então é isso que Deus está se referindo. Essa é a nova aliança, essa aliança que foi transformada aqui na nova aliança, a antiga que era imperfeita e essa que é perfeita.
Tá? As outras alianças, elas são perfeitas. Deus continua perfeito, de forma perfeita. Verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Veja que as leis, elas não passaram, mas elas serão impressas na mente da pessoa. O cristão, ele vai continuar tendo contato com as leis. Também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o Senhor Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Então, para um convertido, você não precisa ficar falando, conheça o Senhor, porque o próprio Deus já se inscreveu no coração dele. Ele sabe, ele precisa desenvolver este conhecimento, conhecendo cada vez mais os atributos de Deus. Tá? Mas não somos nós que fazemos ele conhecer. O próprio Deus inscreveu no coração dele, imprimiu no coração dele que ele é Deus. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Está se referindo a esse sacrifício de animais, como ele fez na saída do Egito, né? O próprio texto explica isso. E quero também ver aqui o Hebreus 9, depois os irmãos leiam o capítulo 8 e 9 inteiro, né? Que simplesmente não temos nem tempo para isso. Tá? Mas olha só, 9, 19. Deixa eu ver aqui. 9, 9. Vamos ler aqui o 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então veja que agora, sim, com este sacrifício de Cristo, é isso que nós manifestamos na ceia. Este sacrifício ele foi feito uma vez por todas. Então a nova aliança corresponde em nós não precisarmos mais de sangue de carneiros e de bodes para a penitência com Deus, mas sim, este sangue, ele é o sangue de Cristo, que foi derramado ali na cruz, ele é suficiente. Ele que é aspergido por nós, sobre nós, né? E dele que participamos quando ministramos a Santa Ceia, tá? A nova aliança é isto. E não que mudou todo o Antigo Testamento, mudou tudo e agora vivemos somente o Novo Testamento. Não. Se nós pensarmos nessa diferença, nós entraremos numa heresia chamada maniqueísmo. Maniqueísmo é mais grave, né? Porque chegava a dizer que havia um Deus no Antigo Testamento e outro Deus no Novo. É uma heresia mais grave. Mas é o mesmo princípio, tá? Na verdade, é o mesmo Deus imutável, que nele não há sombra de variação e tudo que ele faz é com um propósito bem definido e eterno. Então, essa nova aliança era a antiga aliança, ela era ineficaz, inadequada. Por quê? Porque o sangue daqueles animais não poderiam nos salvar. Então o pecador, ele representava ali, através do sangue do animal, né, que ele estava arrependido e precisava de perdão. Mas era uma ilustração do que viria a ser Cristo na cruz. Aquele sangue de Cristo, sim, esse nos purifica de todo o pecado, né, e então conquista por nós a salvação dos pecados.
Então, espero que tenha ficado